Olá, seja bem-vindo ao Judiciário em Evidência. O programa desta semana vai falar sobre os processos de investigação de paternidade. Vamos mostrar também: o Tribunal de Justiça do Ceará recebe a equipe da ONU para tratar sobre detenção arbitrária. E mais, Justiça do Ceará vai implantar sistema que utiliza água do lençol freático. A economia mensal da rede de abastecimento vai chegar a 800 mil litros de água. Agora, no Judiciário em Evidência. O Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre Detenção Arbitrária realizou encontro no Tribunal de Justiça do Ceará. Participaram membros do Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública Estadual. A visita do Grupo da ONU, Organização das Nações Unidas, é inédita no Brasil. A juíza Luciana Teixeira de Souza, titular da 2ª Vara de Execução Penal de Fortaleza, disse que o objetivo foi conhecer a realidade no Ceará. Eles queriam esclarecimento sobre a questão dos casos de privação de liberdade. Se há casos de excesso de prazo, se há casos de prisão em razão de questões políticas, de algum tipo de discriminação, se há casos de prisão de estrangeiros que não cometeram crime por estar apenas irregulares, entraram de forma irregular no país. Então, é para eles terem uma radiografia da realidade em média das prisões que existem aqui no estado do Ceará. O juiz César Belmino Barbosa Evangelista, titular da 3ª Vara de Execução Penal de Fortaleza e que também participou do encontro, destaca a importância da discussão. É importante porque demonstra a realidade do nosso estado com relação ao preso que está recolhido no nosso sistema penal de forma ilegal, de forma injusta. A defensora pública Aline Lima de Paula Miranda, do Núcleo de Execução Penal, explica os tipos de detenção arbitrária. Todas aquelas que violam as normas legais de um estado são consideradas prisões arbitrárias, ou seja, uso de força e ao arrepio da lei. Por exemplo, manter uma pessoa presa provisoriamente, além de um prazo razoável de instrução do processo, é considerado uma prisão arbitrária. Manter uma pessoa cumprindo pena quando ela já tem tempo para extinção da sua pena é uma prisão arbitrária. Manter a pessoa em um regime prisional mais gravoso do que está previsto na sentença ou do qual ela já teria direito com o decurso de um tempo é também a manutenção de um estado de prisão de forma arbitrária, porque não está no regime condizente. O Tribunal de Justiça do Ceará está concluindo o sistema que capta a água do lençol freático. A medida vai permitir economizar todo mês cerca de 800 mil litros de água da rede de abastecimento. O uso racional dos recursos é uma das preocupações do Judiciário do Ceará. Por esse motivo, o Tribunal de Justiça e a Corregedoria Geral vão passar a utilizar a água acumulada no lençol freático. Segundo o secretário de Administração do Tribunal, José Almeida Santos Júnior, a economia por mês vai chegar a cerca de 800 mil litros de água da rede de abastecimento. Isso significa metade do consumo mensal dos prédios do TJCE e da Corregedoria. Vai nos levar a uma economia considerável, principalmente desse recurso. Nos aspectos de custos, ele tem uma representação relativamente alta e, com isso, nos aspectos socioambientais, ele nos remete a uma ação através do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, de preservar um recurso que é escasso, que é a utilização de água, principalmente na nossa região. A CAGES atestou que a água é potável. O novo sistema deve começar a funcionar em até 3 meses, período necessário à validação. A água vai ser utilizada nos banheiros e serviços de limpeza e jardinagem. O tribunal conta com 2 bombas que puxam a água para a cisterna, onde é feito o tratamento à base de cloro. Depois, a água segue para as caixas. Nós temos nos nossos indicadores e de acompanhamento do nosso planejamento estratégico, até 2014 nós temos o nosso indicador 9, que está ligado à meta 6 do CNJ, e que nós precisamos, mediante ao que nós já estabelecemos atender, em torno de 2% na redução desses itens per capita, de consumo per capita, de materiais, combustíveis, material de consumo, e a água é um deles que contribuirá fortemente para isso. A água potável é considerada uma das maiores riquezas do planeta. Para evitar crise de abastecimento ou até mesmo a falta desse bem tão precioso, é preciso economizar. A seguir, vamos falar sobre os casos de investigação de paternidade que chegam às varas de família do Fórum Clóvis Bevilacqua.
O interessado em participar da campanha de doação de órgãos do Poder Judiciário deve acessar o site www.tjce.jus.br e clicar no banner Doar é Legal. No dia 3 de abril deste ano, às 5 horas da tarde, vai ser lançado o projeto Fábrica Escola. A expectativa é beneficiar 30 apenados e familiares, totalizando cerca de 300 pessoas. O projeto vai funcionar na Avenida Dom Manuel, em Fortaleza. No local vão ser disponibilizadas oficinas de trabalho e outras atividades que buscam a reintegração e inclusão social. Detentos dos regimes aberto e semiaberto, além de egressos do sistema prisional, são foco do projeto. A iniciativa é do Poder Judiciário do Ceará e conta com a parceria do Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho Nacional de Justiça, Universidade Estadual do Ceará, Associação Cearense de Magistrados, Fundação Deusmar Queiroz e voluntariado. O assunto da nossa entrevista hoje são os processos de investigação de paternidade. Aqui no estúdio eu recebo as juízas Maria Marleide Maciel Queiroz, titular da 3ª Vara de Família do Fórum Clóvis Bevilacqua, e Valesca Alves Alencar Rolim, titular da 10ª Vara de Família de Fortaleza. Sejam bem-vindas ao Judiciário em Evidência. Juíza Maria Marleide, quando a mulher deve ingressar com o processo de investigação de paternidade? Se não houve a voluntariedade do pai de reconhecer aquele filho, a mãe, no caso representando o direito do menor, deve sim ingressar com a ação de investigação de paternidade, ou no momento em que esta mãe for registrar o filho somente no seu nome, ainda na fase do cartório, se dirigindo ao cartório, deve indicar quem seja o pretenso pai, dar o nome completo e o endereço. Por sua vez, o cartorário manda para o Poder Judiciário essas informações dadas pela mãe, a qual foi registrar o filho sozinha. Chegando no Poder Judiciário, o Poder Judiciário manda uma notificação para este pai comparecer a juízo. E naquele momento, no momento de uma audiência, o juiz então indaga se de forma espontânea esse pai quer reconhecer o filho. Quando não há dúvidas por parte do pai, ali ele pode efetivamente reconhecer, o julgador lavra um termo de reconhecimento voluntário e então é aditado o nome do pai àquela certidão de nascimento que a mãe tirou sozinha. Né? Isso é uma forma de se fazer. Quando o pai chega e não reconhece aquela criança como o filho, ou tenha dúvidas se efetivamente é dele ou não, e se dispõe a fazer um exame de DNA, aí então a mãe deve ingressar com a ação devida, ou o Ministério Público também pode ingressar com a ação de investigação de paternidade na defesa do direito do menor. Juíza Valesca Rolim, sempre é preciso o exame de DNA e onde o procedimento é feito? Bem, nós juízes estamos para julgar um processo de acordo com as provas, seja ela a prova pericial em que o exame genético está inserido, seja na prova documental e testemunhal. Nós nos baseamos exatamente no livre convencimento. Então, diante disso, nós temos o exame de DNA, que há uma precisão de confiabilidade, de certeza absoluta, em numeral de 99,9999%, ou seja, nos dá uma segurança ao prolatar uma sentença se basear nesse exame genético. E os laboratórios, tanto particulares que nós temos aqui, contamos com a ajuda do Executivo Estadual, que é através do LACEN, né, com abrangência em todo o estado do Ceará, em que as partes, na primeira audiência, quando não há o reconhecimento, eles são comunicados, até porque perante a minha vara, no caso, eu mesmo ligo, nós fazemos essa ligação para o Laboratório Central, em Fortaleza, e as partes já saem do local, no caso do fórum, direto para o laboratório e lá se submeter ao exame genético. É um laboratório de grande valia, mantido pelo Executivo, como eu já disse,
mas que nos presta em torno de 30 a 60 dias úteis o resultado do exame genético. Juíza Maria Marleide, tem crescido esse tipo de ação? Tem. Para você ter uma ideia, na minha vara, na qual eu sou a titular, terceira vara de família, no ano passado nós tivemos um percentual de 15% de interposição de ações de investigação de paternidade e de negativa de paternidade a mais do que as demais ações. Por um lado, devido ao número de divórcios, o número de divórcios tem crescido. Por outro lado, o desfazimento das uniões estáveis. E também quando o casal simplesmente namora ou tem encontros ocasionais e que resulta desses encontros ocasionais a gravidez e o pai não quer assumir, muitas vezes por duvidar da paternidade. Daí então as pessoas atualmente estão mais esclarecidas e requerem o Poder Judiciário esse provimento, essa tutela, e aí a prova, a rainha das provas é o exame de DNA. Quando o exame de DNA ofere a positividade dessa paternidade, a maioria das vezes, 90% dos pretensos pais reconhecem de forma espontânea. Juíza Valesca Rolim, como é o procedimento nos casos em que o suposto pai já morreu? Bem, nesses casos, né, a parte autora, a juíza, a ação de reconhecimento de paternidade pós-mortem, no caso em que devem ingressar na lide os herdeiros, ou os ascendentes, né, ou os descendentes. E aí se forma a composição entre autor, parte ré, para que a partir daí seja feito o exame genético. E como seria esse exame genético no pós-mortem? Né, seria uma dúvida a esclarecer, até porque se dá através de duas formas. Uma mais usual, mais conhecida, que é exatamente a reconstituição genética. São quando esses tios, irmãos, avós são chamados ali exatamente para fazer a coleta, né, do exame do sangue para formar essa recomposição, reconstituição genética. Aí, com esse grau de parentesco também no mesmo percentual, de 99,99%, nos dá a segurança jurídica de que aquele falecido, aquele decúbito, é o pretenso pai do autor ou autora da ação. E nos casos mais remotos e com muito mais custo, são quando é realmente necessário a exumação do corpo, em que exige uma especificidade do laboratório, né, tendo em vista a realização do exame tanto na parte óssea como nos tecidos. Aí isso é um custo bem maior para os interessados. Essa pergunta eu faço para as duas. Qual o percentual dos processos envolvendo investigação de paternidade na terceira e na 10ª vara de família? Na terceira vara de família, atualmente nós temos 247 ações tramitando de investigação de paternidade. No ano passado, nós julgamos mais ou menos esse número, julgamos quase 250 ações de investigação de paternidade. Não só investigação de paternidade, mas ações de filiação, envolvendo daí a negativa de paternidade e também a negativa de maternidade, que é possível, né, porque todas são ações relacionadas à filiação. E o percentual de aumento dessa ação sobre os demais que tramitam, que são da competência da vara de família, gira em torno de 15% a mais. Bem, esse dado trazido hoje ao conhecimento é que na 10ª vara de família tramitam ações de filiação, porque ele está dentro de um contexto de procedimento ordinário, mas nós conseguimos trazer esse cálculo, gira em torno de 7%. Então, que equivale, perante o meu acervo processual, em torno de 134 ações de investigação de paternidade, desta natureza, de necessidade de um exame genético. Então, nós temos esse acervo e nós estamos dentro da média do julgamento de ações, né, que entram e que devem ser julgadas de acordo com as metas do CNJ. Nós faremos agora um rápido intervalo e daqui a pouco continuamos falando sobre os processos de investigação de paternidade. Até já!
Os telefones do setor de distribuição do Fórum Clóvis Bevilacqua, em Fortaleza, são 85-3492-8130 e 3492-8132. Estamos de volta. O assunto em debate são os processos de investigação de paternidade. As nossas convidadas são as juízas Maria Marleide Maciel Queiroz, titular da 3ª Vara de Família de Fortaleza, e Valesca Alves Alencar Rolim, titular da 10ª Vara de Família da capital. Juíza Maria Marleide, o suposto pai é obrigado a comparecer à audiência na Vara de Família? No direito, eu sempre entendi que não há nada obrigatório, porque o direito, na verdade, é um dever ser. Entretanto, em algumas situações, existem as aplicações das sanções, caso haja um tipo de descumprimento a um chamado judicial. Por exemplo, nas ações de investigação de paternidade, quando o pretenso pai, ou seja, o suposto pai, é intimado para comparecer à audiência, para a coleta do sangue para fins de definição da paternidade, ou seja, a realização do exame de DNA, caso ele não compareça a esse ato processual, aí então ele pode ser sancionado com uma súmula, por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, sumulado, de que se o pai intimado para a realização do exame de DNA não compareceu, há então aquela presunção de que ele seja o pai biológico. Embora essa presunção para fins de valoração de prova para o julgamento final da entrega da prestação jurisdicional deve ser feita de uma forma sistemática com as demais provas colhidas nos autos. Juíza Valesca Rolim, é possível acordo em processo de investigação de paternidade? Com certeza, principalmente quando o investigado ele é citado, na ação de investigação de paternidade, ele é citado e na própria contestação ele já vem trazendo o seu bojo, inclusive o termo de reconhecimento de paternidade por ele assinada. Às vezes já vem a participação ou da defensoria ou do advogado, nesses casos da parte autora, em que há a manifestação do reconhecimento da paternidade. Nesses casos, é desnecessário o exame genético, porque ali ele já está reconhecendo que o autor, a autora da ação, é seu filho ou sua filha. Então, na maioria das vezes, já vem um acordo prévio de alimentos, da guarda, da visitação, e nós, no crivo do contraditório, que já não existe mais, ele já vem exatamente confirmando aquela pretensão autoral, e após a participação do representante do Ministério Público com seu parecer de mérito, já é decidido a questão, decidido a lide, e a partir dali, após o trânsito julgado daquela sentença, é expedido o mandado para o cartório para que seja completada aquela certidão de nascimento que estava em falta com a ascendência paterna, e os avós paternos, consequentemente. E eu pergunto para as duas, qual a importância de ter na certidão de nascimento o nome do pai? É uma importância fundamental para a existência de todo ser humano, Saber que veio ao mundo, mas veio com a mãe e com o pai. Então, eu diria que até é uma confirmação de um direito de cidadão, constar na certidão de nascimento o nome do pai e da mãe. Porque, afinal de contas, toda pessoa veio ao mundo advindo da união do homem e de uma mulher. Então, juridicamente, a sua existência, comprovada através de uma certidão de nascimento, deve sim constar o nome da mãe e o nome do pai. Enquanto a pessoa é de menor ou incapaz, ela é representada pela mãe ou por quem tem a guarda, ou, se for o caso do incapaz, o maior incapaz pode ser através de um curador. Mas, embora a mãe não tenha tido esse cuidado de ingressar com ação em nome do filho menor ou do incapaz, essa pessoa, quando adquirir
a capacidade civil, ou seja, a maioridade, e que se tiver interesse, então, em saber quem é o seu pai biológico, deve sim propor ação de investigação de paternidade, porque é um direito inalienável ser reconhecido como uma pessoa que tem uma mãe, mas que também tem um pai. E outro ponto relevante, complementando aqui já as palavras da minha colega, é exatamente que estudos mostram que dentro das penitenciárias, como também dentro dos regimes de internação, que são as medidas socioeducativas de menores que cometeram algum tipo de conduta contrária à lei, há realmente a inexistência daquela informação de sua filiação paterna. Então, isso já demonstra que os filhos, né, que têm a inexistência desse dado, podem, em algum momento de sua formação, da sua personalidade, terem tido algum problema, né? Porque, queira ou não queira, a nossa realidade ela é muito dura. Então, isso, não ter o pai no seu registro de nascimento, ele demonstra, né, vai acarretar uma certa vergonha, né, um constrangimento psicológico, um sentimento de abandono. E se não for bem atrapalhado pela mãe, isso pode geralmente incidir nesses altos índices de incidentes, né, na parte criminal. Tanto é que os dados mostram exatamente isso. Juíza Maria Marleide, como fica o caso quando é comprovado que o homem apontado pela mãe não é o verdadeiro pai da criança? Às vezes, um pai cria um filho como se fosse seu, biologicamente, porque tem toda essa informação durante a convivência com a mãe que aquela pessoa é seu filho. Mas depois vem a descobrir, então, que não é o seu filho biológico e, exercendo um direito dele, propõe a ação, então, de negativa de paternidade. E aí faz o exame de DNA e realmente é configurado que não é o pai biológico. Entretanto, o julgador tem que ter a sensibilidade para saber se a paternidade biológica seria mais importante do que a paternidade socioafetiva. Aquela criança que durante, ou adolescente, ou às vezes já na fase adulta, que teve a vida toda o afeto, o carinho, que teve como referência aquela pessoa como pai. Será que, só pesando o direito, é mais justo não tê-lo mais como pai, por conta de uma negativa de um exame de DNA, ou permanecer, ou reconhecer que não é o pai biológico, mas permanecer com aquela paternidade da forma socioafetiva? Daí então, há que ter a sensibilidade, o julgador tem que ter essa sensibilidade para saber qual é o melhor para aquela pessoa, se é manter aquele vínculo de parentesco pela afetividade, ou então romper definitivamente o laço existente durante um determinado período de tempo. Aplicando a jurisdição ao caso concreto, tem que ter a sensibilidade para, no momento do julgamento, julgar o que for melhor para a criança e algumas vezes para o adulto. Juíza Valesca Rolim, como é a atuação da equipe de psicólogos e de assistentes sociais do Fórum Clóvis Bevilacqua? Bem, nós temos uma equipe muito boa nessa parte de assistência social e na parte de psicologia. Embora a vara em que sou titular, a 10ª Vara de Família, se utiliza mais das assistentes sociais, que são exatamente nos casos em que há preciso estudo social do caso, que envolve crianças, envolve adolescentes, e envolve exatamente essa situação que a doutora Marleide falou, da socioafetividade. Nós vamos averiguar, né, além da prova testemunhal, nós vamos averiguar essa situação de que vínculo afetivo há entre o pai não biológico e aquela criança envolvida.
Juíza Maria Marleide, a avó ou outro parente pode ingressar com a ação de investigação de paternidade? Pode, em várias circunstâncias. Se a avó é quem representa o menor ou incapaz, ela vai então representar aquele menor incapaz, embora o direito da filiação seja daquele menor ou daquele incapaz. Bem como qualquer outra pessoa que esteja no exercício regular da guarda do menor ou do incapaz. E também exercendo uma legitimidade extraordinária, o Ministério Público pode interpor uma ação em nome do menor de investigação de paternidade, ou também, algumas vezes, de um incapaz. Eu pergunto para as duas, trabalhar em vara de família é diferente? Efetivamente. Um julgador da vara de família, ele tem que ter uma visão do direito de forma diferenciada. Porque lá, nós não trabalhamos somente com patrimônio. Nós trabalhamos ali, nós julgamos também sentimentos das pessoas. E quando se vai julgar sentimento, representando o Estado, se torna muito difícil, porque você não tem o acesso àquele convívio familiar daquelas pessoas que procuraram a proteção estatal para resolver os seus conflitos familiares. Então, é muito difícil quando se julga esse sentimento. Daí então que eu sempre pondero que os juízes da vara de família, eles devem ver o ordenamento jurídico quando é colocado às varas de família de uma forma diferenciada, ter uma flexibilização maior, até mesmo na aplicação das normas processuais e uma visão bem humana, né, quando estiver julgando um caso familiar. Como bem disse a doutora Marleide, são sentimentos colocados em questão. E como é difícil ele estar ali do outro lado, né, expondo a sua motivação, expondo as suas razões íntimas para uma pessoa desconhecida. Então, eu primo muito pela realização de acordos, porque os acordos eles são fundamentais. Primeiro, pela celeridade, e segundo, vai prevalecer exatamente a vontade. E eu digo muito nas audiências que o acordo é ambos cederem em alguma coisa. Se a gente não consegue um acordo nas primeiras audiências, embora seja una, mas ela se desdobra, nós conseguiremos um acordo depois, porque, por incrível que pareça, até brigar cansa. E chega um momento que o acordo é a melhor solução. Eu agradeço a presença das duas. O programa está terminando. No site www.tjce.jus.br você confere outras notícias da Justiça do Ceará. Acesse também o nosso Twitter, que é @TJC Notícias, e o nosso Facebook, TJCE Oficial. Até semana que vem.